E aí pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Já se vão 5 dias entre esse vídeo e o último. Gostaria de compartilhar tanta coisa que está acontecendo no Brasil em tempos de eleição que ficou realmente incrível de acompanhar com calma, porque a notícia está ficando velha com 2 horas. Mas vamos com calma, voltando sobre o domingo. Bandeirantes realizou um debate maravilhoso para governador de São Paulo e foi excepcional. A performance do Tarcísio precisa ser muito melhorada, porque a do Haddad é muito ruim. Então o Haddad é um péssimo debatedor, fica com clichês e jargões, aquela estupidez: ah, mas vocês roubaram, vocês mataram pessoas na pandemia. Então não tem muito o que falar não. E atacando, né? Nós aqui de São Paulo, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo. Então realmente é um negócio assim, só para humilhar o cara porque é do Rio de Janeiro, enfim. Então uma performance ridícula do Haddad. Mas o Haddad acabou meio que pautando o debate. Então a pergunta era sobre economia, aí o Haddad virava e falava assim: mas você não está falando nada sobre drogas, você não está falando nada sobre segurança, você não está falando nada sobre creches. Tipo assim, mas o assunto nem era esse. E o pobre do Tarcísio, inexperiente, né? Porque não é um político de verdade, é um burocrata, competente, claro, mas um burocrata. E caía na pilha, né? E saía assim desesperado para explicar as campanhas, as coisas, para explicar as propostas que ele tem, etc. Assim, caindo na pilha do Haddad. Em vez de dizer assim: Haddad, o assunto não é nem esse, fica na sua, calma aí. Não vem jogar um monte de pergunta para dizer que eu não respondi, porque isso é uma técnica antiga de debate. E eu fiquei de bobeira que o Tarcísio pudesse cair numa conversa mole dessa, cair numa técnica antiga de debate. Mas enfim, foi um debate bom. O Tarcísio realmente precisa melhorar muito no sentido assim de parar com esse negócio. Não, nós vamos ligar o viaduto de não sei aonde, com não sei aonde, com não sei aonde. Isso aí já tá virando clichê, sabe? Ele decorou as localizações, os projetos que estão na região de São Paulo capital e fica ali focado ali. E a eleição, na verdade, é uma eleição estadual. Tem muita coisa para ser falada em vários campos, em vários lugares. E ele está pecando nesse sentido. Mas, enfim, qualquer coisa melhor do que o Haddad. O Haddad é muito ruim. Então essa é uma vantagem que o Tarcísio tem, porque o Haddad, se é o futuro do PT, então eu não sei, o PT está em más lençóis depois que o Lula se for. O que não vai demorar muito, né? O Lula já tá muito ruim também. O cara não consegue mal falar. Então, meu recado, se o Tarcísio assistisse esse vídeo, eu diria para ele: primeiro, aprenda a debater. Não caia na pilha do seu debatedor. Não deixe o cara fazer o que a gente chama em inglês de steel man e criar espantalhos para defender aquilo que você não disse, enfim. Sabe, é uma técnica antiga você atacar uma coisa que o cara não disse, ou fazer você defender uma coisa que você também não disse, e você cai na pilha. Então basicamente seria esse meu comentário por Tarcísio, para ficar esperto, aprender técnicas de debate e defender um projeto de Estado. Eu sei que você precisa de voto na capital, mas você tem que abraçar mais a ideia de que São Paulo é muito mais do que a capital. E outra, no debate, Tarcísio, você não falou sobre café, não falou sobre produtos de exportação, você não falou sobre projetos de tecnologia, no sentido de levar São Paulo para um outro patamar, no que tange a tecnologia. Não falou muito sobre educação técnica, deixou o Haddad atacar a educação técnica, dizendo que você só quer educar peão. Todo lugar do mundo hoje necessita de educação técnica. Aqui nos Estados Unidos, os empregos que estão pagando mais, fora os empregos na área de saúde, que no mundo inteiro é uma necessidade, os empregos estão pagando mais. Fora a tecnologia, são os empregos de mecânico. O mecânico ganha $60 a hora aqui nos Estados Unidos.
entendeu? No mínimo, se o cara começar hoje, lavando peça, ele ganha $35 por hora. O cara vem fazer um orçamento aqui para consertar o aquecimento da sua casa, o ar-condicionado ou desentupir uma pia. Cara, é $100 só para o cara vir para tua casa. Depois mais a conta. Então são serviços que estão em falta. Os Estados Unidos está enfrentando uma crise de emprego assim tão estranha que não sabe, tipo assim, é inexplicável o que está acontecendo aqui no país. Porque não tem gente para trabalhar, entendeu? Não tem gente para trabalhar. E está só piorando, porque a mão de obra está diminuindo muito. Então os Estados Unidos está tirando vantagem, está tirando muita gente da Índia, que é muito estudante de tecnologia, e também está deixando as fronteiras abertas com o México, né? Para que as pessoas entrem, porque eles precisam de mão de obra, muita mão de obra. Nós estamos aqui nos Estados Unidos com 500 mil empregos. Nós estamos com a necessidade de 500 mil empregos estão sendo gerados e não tem gente para ocupá-los. Então muito bom, isso é muito bom para salário, né? Porque o salário aumenta. Tem emprego saindo pelo ladrão e tem salário mais alto, porque as empresas estão disputando a tapa esse tipo de candidato. E os empregos técnicos, tudo bem que eu vou fazer uma consideração. Aqui nos Estados Unidos, o emprego técnico é como no Brasil. Aqui o cara é obrigado a ter certificado, ser capaz de estudado, entendeu? É no mínimo 2 anos de curso, mas a maioria é 4. Então o cara realmente estuda para ser um bombeiro, ele estuda para ser um eletricista, e você não pode fazer serviço se você não tiver uma licença, e o governo só te dá licença se você tiver o curso. Então não é igual um curso que você faz aí, é mais uma vantagem para o brasileiro, não é um curso tipo Senac, Senai, que você faz o curso, já começa a trabalhar, já está licenciado, está tudo bem. Não, o cara tem que estudar pra caramba. Então o Brasil tem essa vantagem. Esse é o tipo de trabalho que está necessitando aqui. Não tem. Porque está todo mundo indo para fazer curso superior. E aí os Estados Unidos estão enfrentando essa crise que vocês devem acompanhar aí, né? Que está todo mundo devendo o FIES daqui, a versão do FIES daqui, né? Porque as pessoas aqui pagam, por exemplo, você vai para Harvard, você vai pagar 50, 60 mil dólares por ano de mensalidade. Tudo bem que Harvard é uma das mais, não é a mais cara, mas é uma das mais caras. Mas uma faculdade mediana, que são essas faculdades locais, né? Das cidades, elas custam 25 mil dólares, 20, 18. É assim, as fraquinhas, assim, bem ruizinha mesmo, fabriqueta de diploma, você vai pagar 10, 12 mil por ano. Então $1.000 por mês. E essa educação superior aqui falhou, porque tá gente se formando em dança, não sei o que, cursos de ciências humanas, se pode se chamar de ciências, mas os cursos de humanas estão se provando uma verdadeira tragédia. Então a gente forma um monte de gente que não tem emprego depois. E aí o país precisa de bombeiro, de eletricista, de cara que conserta ar-condicionado, que é muito forte aqui. Toda casa tem ar-condicionado, toda casa tem aquecimento, toda casa tem encanamento e tudo entope. Enfim, as casas são onde na região aqui do Nordeste dos Estados Unidos, as casas, como você pode ver por trás aqui, são todas feitas de madeira. Então tem precisa das pessoas para trabalhar com a madeira, entendeu? Precisa de gente para consertar o telhado, que você pode ver, os telhados daqui, eles precisam de manutenção constante, porque fica muita neve, né, no período do inverno. Enfim, mão de obra de gente que não é curso superior, é curso técnico, entendeu? Isso é o que está fazendo falta hoje no mundo, é curso técnico. Então o cara tem um diploma, pode trabalhar, pode ganhar dinheiro. E Tarcísio não deu ênfase a esse tipo de profissão e deixou o Haddad falar mal dos cursos técnicos para defender ProUni. Quando na verdade a gente sabe que primeiro essa galera que está se formando hoje no Brasil é semi-analfabeta em curso superior. Eles não sabem escrever sequer uma redação. E segundo, são cursos inúteis, né? A maioria. Então, para o cara hoje ganhar dinheiro com um curso superior, a maioria faz curso também para passar em concurso. Mas boa parte que vai para o mercado depois não encontra bons trabalhos, não encontram bons salários e ficam presos aí nessa roda viciosa de pobreza. Segunda coisa que eu queria falar sobre
a jogada de mestre, né? Que o Arthur Lira provavelmente... Segunda coisa que eu queria falar sobre a jogada de mestre, né? Que o Arthur Lira, provavelmente em parceria com o Bolsonaro, não sei, fez em Alagoas, né? O Paulo Dantas lá, o candidato do Calheiros, né? Vamos chamar de vice do Renan Filho, né? Que renunciou, ele estava sem vice, então esse cara era um deputado estadual, líder da Assembleia, acabou assumindo o cargo e foi pego na roubalheira de galinha, né? Esses ladrões de galinha pegaram lá com as rachadinhas de Alagoas. Então deu uma boa queimada, porque o Lula ia fazer campanha com o cara e com Calheiros lá na quinta-feira. A Polícia Federal bateu em cima. Então foi bem interessante essa jogada. Deu uma boa queimada no PT. Deu uma boa queimada nos Calheiros. E foi uma jogada interessante de assistir. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Outra coisa que queria falar sobre a Damares. Eu nunca gostei da Damares. Acho uma pessoa muito limitada. Acho que é uma pessoa cheia de problema. Ela já provou que não é muito boa da cabeça, com as declarações dela, com as conspirações que ela inventa, mas essa que ela saiu de que o negócio dos dentinhos das crianças, dos estupradores, tráfico internacional. Realmente eu acabei achando coisa do Ministério, matérias do Ministério Público do Pará, que hoje nega, dizendo que realmente existiam forças-tarefas em 2019 para coibir esse tipo de abuso, que as crianças realmente... Mas é um vespeiro desnecessário que a mulher traz para a campanha, sabe? Sinceramente, eu não sei se o Bolsonaro ganha com isso, com essas declarações da Damares. Ela é muito limitada. Eu já vi aquele novo membro do PSOL, né? Érica Hilton. Então agora a gente tem uma nova versão, uma versão mais barraqueira do Jean Willis, já pedindo até a cassação da Damares, o cara pedindo que ela seja processada e cassada. A mulher nem é senadora ainda e esse travesti lá do PSOL já fazendo campanha para a mulher ser cassada. Mal sabe ele que você só pode ser responsável por aquilo que você fala no exercício do seu mandato. E olha que você tem a garantia constitucional de falar o que é aquilo que você acha correto, apesar de muitas pessoas hoje discordarem, mas o cara tem o direito, assim como o Daniel Silveira, de falar aquilo que quiser no exercício do mandato. Claro que fica depois responsável pelas consequências. Na melhor das hipóteses, consequências políticas, né? A gente viu o que aconteceu aí com esse Daniel Silveira. Também é outro vagabundo que o Brasil não deveria estar apoiando. O Bolsonaro apoiou esse cara, mesmo ele não podendo ser candidato, e foi contra o Romário. Agora o PT está assediando o Romário para apoiar o Lula. Então eu acho que foi também nunca entendi o que o Romário está fazendo no PL, né? Ele era do PSD, ele se declara de esquerda dia e noite, para cima e para baixo. Eu gosto do Romário, acho que as pautas que ele suporta são boas, acho que ele é um bom senador, impressionante, acho o trabalho que ele faz. Não é envolvido em nada ilegal, entendeu? Então eu gosto muito eu gosto da pessoa do Romário, né? Do atleta. Eu gosto do senador Romário. Acho que ele faz um trabalho maravilhoso. Ele é o pai de uma criança com necessidades especiais, então ele tem essa sensibilidade de trabalhar vários projetos. O que ele está fazendo no PL eu não tenho ideia. Talvez ele tenha percebido que no PSD ele não teria chance, com todas as questões com o Alessandro Molon, que ainda bem não foi eleito no Rio de Janeiro. Então a gente se livrou de Molon numa tacada só, de Molon e de Freixo, né? Apesar de um dia querer ver um desses caras governar um estado complexo como o Rio de Janeiro, uma gente muito complexa, se é que você me entende, que é o carioca. Quer dizer, esses cariocas, em termos de malandragem,
Eles conseguem dar nó em pingo d'água, eles são impressionantes. E imagina a política no Rio de Janeiro. Não é à toa que ela é tão caótica, porque esses caras são muito malas, eles são muito espertos. Espertos não no sentido produtivo, que eleva a grandeza de um país. Esperto na malandragem, no jeito de se dar bem. Peço até desculpa a todos os cariocas, porque é uma generalização, mas... Outra coisa, pesquisas estão saindo aí dando Lula 8 pontos na frente, 6 pontos na frente. E no entanto a gente vê o Lula desesperado, o PT está desesperado. Porque sabe que no final das contas, como disse o Palocci disse que a roubalheira do Petrolão era para financiar o projeto de poder do PT, do lulopetismo, né? Vamos lembrar que o PT existe por causa do Lula. Então, porque o Lula voltou, o PT deu uma levantada boa agora, elegeu 80 deputados aí à esquerda. Se você botar na ponta do lápis, praticamente 120 deputados de esquerda. Se contar os partidozinhos, né? Os partidozinhos, os partidozinhos acessórios do PT, PDT, Rede, enfim, todos esses partidecos que vivem na rota do PT. Então o PT fez bons deputados, o que torna a Gleisi Hoffmann, que não é uma pessoa muito inteligente, uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Vai controlar aí 120, talvez até 150 deputados, a depender das alianças que eles vão fazer. Então, eles estão desesperados, o que não confirma a ideia de eleições. Voltando, falando do Palocci, né? Eu estava falando do Palocci. O Palocci disse que no projeto de poder, na roubalheira do Petrolão, parte do dinheiro era para pagar as pesquisas eleitorais. Você vê aí que os maiores institutos fizeram quase 40 milhões de reais nesse período de eleições. Supostamente, né, não vou acusá-los, mas supostamente para favorecer as pesquisas eleitorais. A tendência é que sempre eles erram muito contra o candidato de oposição no primeiro turno e depois no segundo eles se ajustam e acabam fazendo números mais fidedignos. Basta dizer que o Datafolha e o Ibope sempre eles lacraram o final das eleições nacionais nos últimos 20 anos. Se eles acertam pontualmente os números do final da eleição nas suas últimas pesquisas, 2, 3 dias antes ou na última semana antes da eleição. Então o que eles fazem agora é levantar os números para o PT. O que eles supostamente fazem, é levantar os números para o PT, mas no final do pleito eles vão perceber que não dá para fazendo isso e vão ajustar o número para a realidade. E depois vão discutir a margem de erro. Eu não acredito que o PT realmente consiga cruzar os 50 pontos com esse candidato que eles têm aí. Não dá para acreditar que o brasileiro seja tão trouxa de votar numa quadrilha, né? Aí vem a pergunta: por que os caras, mesmo com orçamento público, mesmo a gente pagando a campanha dos caras, os caras continuam tendo que roubar? Então você vê que de qualquer forma os caras querem roubar, não tem jeito. E por mais que o seu deputado entre lá puro, depois ele se enrola, você entende? Porque a questão partidária fica muito forte. Se você não participa do esquema, você não pode ficar no partido, você perde as benesses, você se queima com o seu eleitor e pronto, no final das contas você depois não se reelege, porque afinal de contas um deputado só tem 15 milhões para atender o estado inteiro, tá vendo? Se ele tivesse que trabalhar só para aquele eleitor local, as verbas dele seriam alocadas de forma mais eficiente, mas ele tem que trabalhar para o estado inteiro. Por isso que o Brasil não aprova do voto distrital, porque ele mantém o deputado no cabresto. Então, pessoal, outra coisa é o Janones. O cara não tem o mínimo senso de decoro. Porque ele foi pego, acharam uma reclamação dele na internet, reclamando que ele comprou um vibrador, um pênis, né? Um pênis que saía leite condensado. E ele reclamou que depois de usar o pênis de 600 conto, o pênis parou de funcionar, porque parece que o leite condensado secou dentro do pênis e aí não ejaculava mais leite condensado. E aí a galera não perdoa, né? Ficou muito chato para ele. E aí o que ele fez? Ele foi atrás de um vídeo pornô gay, onde ele achasse alguma pessoa que se parecesse com o Nicolas Ferreira.
Você vê que ele nutre um rancor extremo pelo Nicolas. Eles tinham as brigas deles antes. É uma briga estadual, né? É uma briga local de Minas, mas que acabou se extrapolando para o Brasil. E o Nicolas teve uma votação, ele achou que ia arrebentar em Minas, e o Nicolas teve a maior votação do Brasil, 6 vezes mais votos do que o Janones, o que não é significante, porque o Janones foi o segundo candidato mais votado em Minas, teve uma votação muito grande. Então ele deveria estar satisfeito, mas no entanto ele foi atrás de um vídeo pornô de um ator que se parecesse com o Nicolas e começou a espalhar na internet. E aí, claro, o PT pegou isso, abraçou, a esquerda tá jogando isso assim. Eu vi jornalistas famosos reproduzindo o vídeo. E como se não bastasse, a Patrícia Leles, aquela que causou escândalo com Eduardo Bolsonaro, ex-namoradinha do Eduardo Bolsonaro, que depois acusou o Marco Feliciano de tê-la molestado sexualmente, depois foi pega mentindo, enfim, parece que também foi presa nos Estados Unidos. Acho que ela está fazendo essas acusações porque ela não está no Brasil. E acabou virando celebridade de novo. Por incrível que pareça, a Patrícia Leles está de volta, agora de esquerda, né? Ela era de direita, né? Ela era bolsonarista, agora virou de esquerda, aparentemente. E aí, despejando todo tipo de fake news sobre o Nicolas com essa história e despachando na internet todo tipo de lixo. Ela botou uma foto do Nicolas e do pastor André Valadão, com o qual eu não tenho o meu nome Valadão, não tem nada a ver com dele, talvez por sermos de Minas Gerais, descendentes de mineiros, né? Eu sou descendente de mineiro, ele também, então talvez a gente tenha isso em comum. Mas no mais, nada a ver. Não concordo com ele em quase nada. Mas respeito a dignidade da pessoa, né? Então o cara, a Patrícia Leles colocando o vídeo dos dois pelados e tal. Assim, nojento. Absolutamente nojento o que o Janones está fazendo. E o TSE fazendo o quê? E o Twitter fazendo o quê? Ninguém bloqueando esses caras. E Ricardo Noblat compartilhando essas coisas, jornalistas mesmo, eu vi jornalistas defendendo ele, vi o Noblat, cara, a decadência do Ricardo Noblat. Já não era grandes coisas, eu sou de Brasília, então ele causou um estrago danado em Brasília, né? Ele fazendo uma política anti-roriz, estragou bastante a credibilidade do Correio Brasiliense, e, enfim, mas compartilhando as notícias, assim, como se fosse um garoto de fofoca mesmo. Virou o filho, né? Parece que ele e o filho viraram uma coisa só, né? Os dois fake news, os dois fazendo trollagem na internet. O Ricardo Noblat virou um trollador de internet. Cara, chocante. Então, tipo assim, não dá mais nem para assistir pessoas antigas, figurões, né? Do jornalismo, virando trollador de internet. Você vê que os grupos Globo e Folha, enfim, abraçaram os seus candidatos, estão aí fazendo campanha sem o menor pudor. Não tem vergonha nenhuma de espalhar fake news, de distorcer histórias, etc, etc. De pegar histórias positivas e transformá-las em negativas, em achar defeito em qualquer coisa que é feito. Enfim, parece que realmente eles chegaram a um ponto de desespero que para eles nada mais importa. Eles só querem eleger o candidato deles por razões que nós vamos descobrir em breve. No final das contas, o Brasil é um país que vive do governo, né? Os empregos melhores são do governo, a maior verba publicitária do Brasil é do governo, os grandes anunciantes são do governo, e se não são do governo, também mamam no governo. Então é uma diferença muito grande aqui dos países do Ocidente. E ainda assim o Brasil persiste, né? Então, graças ao seu povo, pelo menos boa parte dele, que é um povo honesto, trabalhador, forte, dinâmico. É por isso que o Brasil ainda sobrevive. É por isso que o Brasil sobreviveu ao PT. E quando esses caras pensam que não, a gente tem a internet que toma a chave do cofre de todos eles. Então o que está acontecendo hoje é muito, muito triste. Então essa divisão dividiu tudo. Então a divisão entre esquerda e direita dividiu tudo. Dividiu política, dividiu mídia, dividiu internet, dividiu redes sociais, dividiu famílias.
É muito triste. A gente vem assistindo isso no mundo inteiro e vamos ver até onde vai. Até onde a população aguenta sofrer, né? Ficar no meio disso. Porque no meio disso está o cidadão de bem, que não está nos extremos e que quer ter uma vida de qualidade, quer ter um governo eficiente. Eu mesmo aqui sou um cara que sou republicano aqui nos Estados Unidos. Eu sou Trump aqui nos Estados Unidos, mas Joe Biden está seguindo as mesmas políticas do Trump. Se o Lula fosse eleito hoje, ia seguir as mesmas políticas do Bolsonaro, porque é o que está funcionando. Lula não é idiota. Então eu não me surpreenderia se o Lula chamasse o Paulo Guedes. Aliás, seria a coisa que daria mais credibilidade ao governo Lula hoje, seria chamar o Paulo Guedes para ser ministro da Fazenda, da Economia agora, né? O nome mudou. Então eu não duvido, porque o Lula não é idiota. Então o projeto dele de perpetuação no poder, se precisar contratar o Paulo Guedes, ele contrata. Ele já disse que vai manter o cara do Banco Central. Então eles não têm problema nenhum com isso. Também o debate no Rio Grande do Sul entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite. Então o debate da Bandeirante, um debate muito mais simples do que o de São Paulo. Um debate muito mais simples que o de São Paulo. Mas que debate horroroso. Como esse Onyx Lorenzoni é ruim. Como esse cara é vazio, assim, tipo, não dá pra entender como que o cara pode ser tão ruim. E foi massacrado, né, em termos de qualidade técnica pelo Eduardo Leite. Que já não é um Brastemp, diga-se de passagem. Mas comparado com o Onyx Lorenzoni, ele ficou parecendo um deus grego. Mas o Onyx é muito ruim. Teve uma hora que ele não conseguia responder as perguntas, ele começou a dar escândalo, chamar o cara de... precisa de Deus no coração, papapá. Acho que o Rio Grande do Sul está muito ferrado. Em qualquer que seja o resultado final das eleições, mas com o Onyx, tipo assim, é muito importante que a direita ganhe no Rio Grande do Sul, etc. Mas eu não sei se esse Onyx vai fazer um trabalho que presta. E os gaúchos são muito exigentes, né? Tanto é que eles não reelegem um governador à reeleição há décadas. Eles são muito exigentes. Mas acabam escolhendo muita porcaria também, né? Então, sobre a Bahia, eu tô surpreso. Eu realmente errei. Eu achei que o ACM Neto ia abraçar o Jair Bolsonaro, porque praticamente está com essa eleição perdida. Mas ele relutou e não se rendeu ao bolsonarismo. Então ele vai enfrentar o Jerônimo do PT na Bahia sem Bolsonaro. Ele prefere assumir, porque ele, claro, pelo menos 20% dos eleitores dele são Lula. E aquele negócio, ele vai bater nessa tecla para ver o que dá. Vai correr o risco, porque é mais seguro para ele não abraçar o Bolsonaro e ter os 20% de petistas que votaram no Lula do que abraçar o Bolsonaro. Então ele está indo pelo caminho mais seguro, caminho mais conservador pro perfil do eleitor dele. Mas é aquele negócio, meu perfil seria de arriscar. Eu abraço o Bolsonaro com as duas mãos e defendo a ideia de que um governo bolsonarista vai receber mais verba, vai ter mais condições de ter bom relacionamento com o governo federal e etc, trazer mais dinheiro para a Bahia. E seria uma grande oportunidade para a Bahia experimentar coisas diferentes, já que é um estado tão atrasado, né? Um dos mais atrasados, um dos mais pobres, mais atrasados. Então, seria uma técnica que eu usaria. Mas é aquele negócio, né? E se o Lula for eleito? Então, aí ele ficaria em maus lençóis. Se o Lula fosse eleito, ele teria que lidar com um governo de oposição. Então, porque ele vai ser oposição de qualquer forma, né? Então, enfim, são opções que esses caras estrategistas, que são muito melhores do que eu, fazem e depois tem que lidar com as consequências. Mas a gente tudo indica hoje que a gente vai ficar sem ACM Neto na Bahia. Vai ser mais um candidato que vai para o banco de reservas, se juntar a outros tantos que saíram nessa eleição. Nunca é demais falar da Joyce, e nunca é demais falar da Joyce Hasselman, que foi o maior case assim, de derrota política da história. A mulher perdeu 99%, quase 99% dos votos. Saiu de 1.070.000 para 13 mil.
e ela realmente estava achando que estava bem na fita. Quando eu vi os números dela, eu até mandei várias mensagens para ela. Falei, Joyce, olha os seus números aqui para prefeita. Claro que ela não deve ler os tweets, mas pensa bem, você se candidata a prefeito, tem 90 mil votos, tem alguma coisa errada com a tua campanha. Mas no caso da Joyce, ela já deveria ter percebido que a merda chegou no prato dela quando ela viu os números dela para prefeita. Então, se ela tivesse com o Bolsonaro, ela teria um número bem melhor. Então, ela resolveu, como a gente diz aqui, double down, né? Ela resolveu reinvestir na estratégia dela de ser anti-bolsonarista, e aí deu no que deu, né? Aí muita gente compartilhou um post do Olavo de Carvalho, onde diz: não se arvorem a achar que vocês são representantes da direita. Não existe direita, só existe o Bolsonaro. Então, de fato, tem muita verdade nisso. Não adianta a gente achar que a gente fala alguma coisa e a gente é respeitado, porque na verdade nós estamos falando, quando a gente fala de direita, a gente está falando de Bolsonaro. Quando você se desassocia do nome de Jair Bolsonaro, seus pontos de vista como direita já perecem. Não tem mais nada a acrescentar, porque ninguém vai te dar crédito. Infelizmente é assim que funciona, é assim que está funcionando. Talvez nasça uma direita daí, mas muito pouca perspectiva para isso. Mas também vale reforçar a ideia de que um dos grandes perdedores foi o Eduardo Bolsonaro. Também saiu de deputado mais votado, deputado federal mais votado do Brasil, para 700 mil votos. Maravilhoso, 700 mil votos. Ele ficou atrás do Boulos e ficou atrás da Carla Zambelli, que foi muito mais ativa, muito mais bolsonarista do que qualquer um outro que você possa pensar no espectro político. Ela foi fiel e eu tenho muita admiração por ela. Eu gosto dela, eu sei que ela não é a pessoa mais brilhante, mas eu admiro ela desde os movimentos nas ruas, o pichuleco, tudo aquilo que ela fez. Eu tenho grande respeito por ela. Ela saiu como a grande vencedora do bolsonarismo, né? Hoje ela e o Nicolas, né? São as duas grandes expressões do bolsonarismo. A fidelidade deles, assim, defender publicamente, para debate, cair na porrada mesmo para defender o presidente, foram recompensadas esses atos foram recompensados pelos eleitores. A surpresa do Boulos também vale a pena, né? Mais de 1 milhão de votos, 1 milhão e cacetada. Realmente o Boulos é um novo Lula. Eu nunca tive dúvida que ele quer ser o novo Lula. Ele é uma espécie de Celso Portiolli do Lula, né? O que o Celso Portiolli é pro Silvio Santos, o Boulos é pro Lula. Eles imitam o Lula em tudo. Só que tem que levar em consideração que o Lula foi um animal político que foi moído na prática. É um grande animal político, é um homem, em termos de política, talvez um dos mais espertos. Até porque também tem zero caráter, então fica muito fácil você ser um grande animal político quando você tem zero valor, zero caráter, que você não se importa em trair todos os seus amigos, trair seus companheiros, o Lula traiu o PSB, traiu o Campos, traiu o Ciro. Então ele não tem nenhum pudor, em votar por Gedel Vieira Lima e cair no colo de Renan Calheiros. Ele não tem nenhum problema com isso, o Lula, porque ele não tem caráter. Então é fácil ser um grande animal político quando você não tem caráter. Já o Boulos, eu acho ele mais regrado do que o Lula. Então ele é um cara... Primeiro, nunca subestimem o Boulos. Eu nunca entendi porque ele nunca foi deputado antes, porque ele gosta assim de um respeito na esquerda monumental, né? Pelo que ele faz lá com o movimento das pessoas sem teto. É uma causa que eu suporto, né? Então eu sou suspeito para falar. Então eu acho legal que alguém tenha pego um prédio vazio e colocado gente dentro. Eu não sou contra. Então eu acho bacana o que ele faz. E ele é um cara inteligente, ele é formado em psicologia, em administração, ele é de família classe média alta, filho de médico. Então a gente não deve subestimar a força do Boulos. E outra, é um cara novo. Se ele mudar um pouquinho, cair um pouquinho mais para a direita, etc., um discurso mais central, não me surpreenderia se ele virasse prefeito de São Paulo em 2024. Certamente está nos planos dele, né? Então, é uma liderança que surge e tem que ficar de olho para ver até onde vai, né? Porque ele já é o líder do PSOL, que já tomou o lugar do PT, né? O PSOL já é o novo PT. É um PT com mais à esquerda
E o PT virou um PSDB e o PSDB virou pó. Então é mais ou menos por aí. Então é isso, pessoal, só compartilhando essas ideias, esses pensamentos soltos e também botando para fora algumas coisas que eu tenho visto. Tem muita coisa para fazer nessa eleição. Essa vai ser a fase morna da eleição, essa semana que vem, e depois esquenta de novo na fase final. Vamos ficar de olho. Um abraço, tudo de bom.